Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém, irmãos? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Hoje nós estamos muito felizes porque hoje nós estamos tendo a oportunidade de, com as nossas mãos, poder ofertar por essa obra tão preciosa chamada a obra de Deus em todo o mundo. Amém, irmãos? Eu quero já liberar uma palavra sobre a sua vida. Você que ofertou, você também que não pôde ofertar, o Senhor derramará sobre a sua vida 100 vezes mais. Amém, meu irmão? Sobre a sua vida não faltará provisão, porque o Senhor viu as tuas mãos. E agora, essa semana, continue com os teus joelhos, clamando pela obra do Senhor em todas as nações. Amém, irmãos? Porque um dia com os nossos pés, muitos de nós iremos, amém? Porque eu creio que eu irei aonde o Senhor quiser que eu vá. Eu farei o que o Senhor quiser que eu faça. Porque a Ele está o governo da minha vida e da sua vida, amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 42. O Senhor já tem falado conosco, a vida de Deus tem fluído nesse culto, nessa noite. Assim, quando o Marcos subiu aqui em cima, ele falou: Senhor, irmãos, abram Êxodo 33. Essa semana eu estava num conflito geral com Deus. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? E hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E quando o Marcos subiu aqui, falou para abrir Êxodo 33, Deus, é o que o Senhor quer que eu fale, né? Porque o Senhor já começou a usar a vida dele para falar. Aí quando eu peguei o envelope de oferta para missões para ofertar, qual que era o capítulo, e o livro e o versículo que estava, irmão? Atos 2, 42 ao 47. 46 e 47. Eu falei: então, é isso que o Senhor quer que nós falamos nessa noite, amém? Quantos acharam? Diga amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Só quero falar para você, irmãos. Quando alguém perguntar para você: oh, irmão, qual que é a visão da sua igreja? Qual que é a visão que vocês seguem? Fala assim: a minha visão é perseverar nas doutrinas dos apóstolos. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor continua dizendo: no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Repita comigo assim: a igreja tem que estar unida em Cristo e ter tudo em comum. 45. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que haviam de sendo salvos. Coloca a mão no seu coração. Pai de amor, esta é a tua palavra. Que os nossos corações venham estar fervendo e queimando agora pelo teu Espírito. E que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui disponíveis, sensíveis. Nós estamos aqui com o nosso coração abertos para o Senhor. Libera nessa noite palavra de sabedoria. Libera, Senhor, palavra geradora, palavra criativa aos nossos corações, para que a vida do Senhor venha fluir sobre nós, e nós viemos sair daqui, deste lugar, com revelação da parte do Senhor em nós. Amém, meu irmão? Fala para o seu irmão assim: meu coração e o seu coração
sempre tem que estar disposto a multiplicar. Atos 1, verso 2, capítulo 2, verso 47, irmãos. O Senhor diz assim, olha, louvando a Deus, a igreja primitiva, diz assim que, quantos os dias por semana a igreja se reunia no prédio da igreja? Quantos, irmãos? Todos os dias. Todos os dias. E a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor acrescentava na igreja aqueles que eram salvos. Então quem acrescenta aqueles que são salvos é o Senhor, amém, irmãos? A obra de Deus depende exclusivamente de Deus. Nós só somos esse canal da graça de Deus. Nós só somos esse canal de Deus, sabe? Os nossos corações têm que estar todos os dias sempre disposto a multiplicar. A palavra do Senhor diz, quando Deus estabelece Adão no Éden, Deus fala algo para Adão, Adão, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. E Adão não conseguiu cumprir o propósito de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus escolhe mais um homem chamado Noé. E o que Deus fala para Noé, irmãos? Noé, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. E Noé também falha em cumprir o propósito de Deus. E Deus escolhe um novo homem chamado Abraão. E Deus olha para Abraão, fala, Abraão, sai da terra da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E sobre ti eu farei uma grande nação. Sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Fala para o seu irmão assim, o Senhor te diz nessa noite, para que você seja fecundo, para que você multiplique e venha encher a terra com o poder e com a unção de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz em Hebreus 11, que hoje nós somos filhos de Abraão, que nós temos por pai Abraão. A palavra do Senhor diz que Abraão foi um homem muito próspero. Deus fez Abraão prosperar em todos os seus caminhos, porque Deus havia feito uma aliança com Abraão. E como nós somos filhos, as bênçãos de Abraão estão sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? As bênçãos de Abraão estão sobre você. Sabe, se o Senhor te mandar para o deserto, lá no deserto, o Senhor vai fazer a água brotar da rocha para você beber. Se o Senhor te mandar para lugares áridos, para a caverna, lá onde você estiver, o Senhor vai mandar o corvo para te sustentar. Se o Senhor te mandar para um lugar onde não tem perspectiva nenhuma, onde as pessoas muitas vezes não têm condição financeira, o Senhor vai levantar a viúva para te dar o pão, porque Ele é fiel, irmãos. Sabe, ouvindo o pastor dar essa palavra, às vezes nós pensamos, era muito mais difícil a viúva ofertar, porque estava em jogo a vida do filho dela, do que Elias. Irmãos, eu vendo do outro lado, eu acredito que era muito mais difícil para Elias pedir uma oferta para aquela que não tinha nada para oferecer. Sabe por quê? Porque Elias tinha que depender do Senhor e crer que as botijas de azeite iriam transbordar, que o trigo não ia faltar na panela. Sabe por quê? Porque Elias era um homem de fé, irmãos. Então, Elias tinha um coração que ele sabia que o Senhor ia multiplicar a glória dele, ia multiplicar a presença. Então nós sempre temos que ter um coração disposto para multiplicar. Quando nós temos um coração disposto a multiplicar, é o Senhor que vai acrescentar. Olha que a palavra do Senhor diz no verso 47, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, com autoridade agora, o Senhor vai acrescentar o óleo na tua botija, o trigo na sua panela, e a sua despensa vai transbordar, porque o Senhor olha para você, e você é filho de Abraão,
E as bênçãos de Abraão estão sobre a sua vida. E Ele vai acrescentar sobre a sua vida o favor divino. Você pode dizer amém, irmão, por isso? Então o Senhor, Ele fala para mim e para você: olha, seja fecundo, multiplique, enche a terra. Mas como eu posso multiplicar? Como eu posso viver a minha vida cristã de uma forma que Deus queira que eu viva? Sabe, irmãos, a forma de viver a minha vida cristã é pelo Espírito. Semana passada o pastor Alain ministrou uma palavra poderosa. Ele falou a respeito do crescimento espiritual, falou do crescimento no caráter, crescimento em fé, crescimento em conhecimento e crescimento em relacionamento. Sabe, irmãos? E como nós conseguimos avançar em todas essas áreas de crescimentos espirituais? Como, irmãos? Dependendo do Espírito. A palavra do Senhor diz em Gálatas: olha, se você vive pelo Espírito, foi alcançado pelo Espírito, então ande pelo Espírito. O nosso desafio todos os dias da nossa vida, meu irmão, é acordar e viver uma vida direcionada pelo Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Jesus diz em Mateus 11, verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Fala para o seu irmão assim: olha, Jesus te chama hoje. Se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, Ele vai te aliviar. Fala assim para ele: porque o jugo do Senhor é suave, e o fardo dele é leve. E Ele levou sobre Ele todas as suas condenações, todas as suas enfermidades, todas as suas tribulações. Então, o que o Senhor quer que você viva, fala para ele: o que o Senhor quer que você viva é uma vida abundante. Amém, meu irmão? É isso que o Senhor quer para você. Sabe, Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Sabe, irmãos, nós inicialmente vamos até Jesus, porque nós estamos muitas vezes cansados, sobrecarregados, oprimidos. Eu quero perguntar para você nessa noite: como vai a tua vida? Descansadamente ou cansadamente? Como vai sua vida, irmão? Se você está cansado, é porque você não colocou o seu fardo sobre Jesus, irmão. Se a obra de Deus está gerando em você cansaço, me perdoe o que eu vou falar agora, irmão. Você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a obra para você. Porque quando nós fazemos a obra de Deus, nós vamos descansar em Deus. Porque o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Quando eu vou até Jesus, eu tenho vida abundante, eu tenho alegria, refrigério e descanso. Porque o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância, meu irmão. É para isso que o Senhor veio, para te dar vida e vida em abundância. Fala para o Senhor assim: o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância, alegria, refrigério e descanso. Deus não me chamou para viver uma vida cansada. Deus não me chamou para viver fazendo a vontade dEle enfermo, sobrecarregado. Porque a palavra do Senhor diz que Ele já levou sobre Ele. Irmãos, se Ele levou sobre Ele, por que você insiste em carregar esse negócio ainda? Por que você insiste? A palavra do Senhor diz em Êxodo 33. Muitos, quando iniciam sua caminhada cristã, às vezes eles têm a dúvida: Deus, mas qual que é o meu chamado? Deus, onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça?
O seu primeiro chamado, irmãos, é ir até o encontro de Jesus. Porque Ele fala, vinde a mim. Jesus está te chamando nessa noite para você ir até Ele. A palavra do Senhor diz em Êxodo 33, versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, chamou-lhe de tenda da revelação, da congregação. E todo aquele que buscava ao Senhor, saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía da tenda, levantava-se todo o povo, ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia, e ficava à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés, como de face a face. Eu quero dizer algo para você nessa noite, irmãos. O vinde a mim, fala para o seu irmão assim, vinde a mim, é uma prática diária. Todos os dias você tem que ir até o Senhor. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele foi um homem culto, porque ele foi criado dentro do palácio de Faraó no Egito. E ele aprendeu várias ciências, ele aprendeu vários estudos, e ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em conhecimento. Mas a palavra do Senhor diz que um dia Moisés, após 40 anos, ele vê um dos soldados de Faraó torturando um escravo hebreu. E a palavra do Senhor diz que Moisés, naquele momento, tira a vida daquele soldado e foge. E a palavra do Senhor diz que a partir daquele momento, quando Moisés ele sai do Egito, 40 anos, irmãos, vivendo em berço de ouro, 40 anos tendo do bom e do melhor, 40 anos tendo um tratamento de príncipe, mas porque ele foi alguém carnal, ele teve que sair fugido. Mas pastor, como você está dizendo que Moisés foi carnal? Irmãos, Moisés ele tirou a vida de alguém. E a palavra do Senhor diz, porque ele tirou a vida de alguém, daquele soldado, ele teve que sair fugido, porque os capitões da guarda egípcia queriam matar Moisés. E Moisés vai para o deserto, fica 40 anos no deserto. 40 anos, Deus tratando ele. E um dia Moisés recebe o chamado de Deus. Sabe, irmãos, em Êxodo 33, nós lemos apenas um capítulo, mas Êxodo 33 é experiências de décadas e décadas que Moisés estabeleceu com Deus. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele costumava montar a tenda fora do arraial. Então Moisés, ele iniciou sendo um homem assassino, um homem com o coração indisposto, mas quando ele ouviu o chamamento do Senhor, quando o Senhor transformou a vida dele, a palavra do Senhor diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. No começo ele era um homem que tinha todo tipo de conhecimento, mas quando o Senhor manda ele lá no Egito para falar com o Faraó, ele não concordou em falar. Por quê? Porque ele falava que ele era um homem com os lábios pesados, não conseguia mais falar. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia que não dependeria mais do conhecimento dele. Ele sabia que não dependeria mais da força dele. E a palavra do Senhor diz que ele levanta Arão. E Arão se torna a voz de Moisés diante de Faraó. E a partir daquele momento, Moisés ele começa um ciclo de depender de Deus. Sabe, irmãos? E Moisés, quando ele ouve o Senhor chamar, a palavra do Senhor diz que lá no Monte Horebe, a sarça ardia. A sarça estava queimando. E ela não se consumia. Por quê? Porque aquele fogo era o fogo de Deus. A sarça não era o combustível para que Deus queimasse aquela árvore, mas o próprio Espírito de Deus. Mas ainda, muitas vezes você olha para você acha que ainda consegue fazer muita coisa para Deus ainda, né, irmão?
Você acha que a sarça só está queimando porque é você. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a sarça não se consumiu. Por quê? Porque o combustível daquela sarça era o Espírito de Deus. Eu quero dizer para você, você é sarça ardente. Fala para o seu irmão, você é sarça ardente. Não é você que queima, é o Espírito que queima em você. Sabe, irmãos, por quê? Porque muitas vezes nós somos improváveis diante da sociedade, diante das pessoas. Mas como é o Espírito que queima em nós, como não é o nosso fogo, mas é o fogo do Espírito em nós, o Senhor vai nos levar para fazer a vontade dEle. Amém, irmãos? Então Moisés, ele tem um encontro com a sarça. E a partir daquele momento ele entendeu. Não é o meu conhecimento, não é minha força, não é o que eu faço, mas é o Senhor. É o Senhor. Sabe? Porque você às vezes está fazendo a obra de Deus ainda cansadamente. Porque você ainda acha que é você que pega fogo, irmão. Você acha que o fogo vem por causa de você. Eu quero dizer para você, independente de você, o fogo de Deus vai vir. Porque Ele é Deus. O Senhor se basta. E Deus mostra isso a Moisés e fala: Moisés, não depende de você, filho, eu dependo só de mim. E quando Moisés entendeu isso, irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus levantou Moisés e Moisés libertou o povo hebreu da escravidão de 400 anos. Porque Moisés entendeu que não dependeria dele. Não dependeria. Alguns irmãos, alguns dias atrás, perguntou para mim, o pastor Alan perguntou para mim, o pastor Alan está mudando para Paranavaí, e falou assim: pastor Marcelo, o que você acha? Você vai ficar aqui em São João? Você vai tomar conta da igreja agora? O que você acha? Eu falei: pastor, você quer que eu fale a verdade para o senhor? Eu não acho nada, porque a partir do momento que eu achar que depende de mim alguma coisa, eu sou um carnal. A obra de Deus não precisa de mim. Eu tenho que ser só canal de Deus. Só canal. Então, como não depende de mim, eu não me preocupo, porque depende do Senhor, irmão. Sabe, o crescimento da sua célula não depende de você, depende do Senhor. Sabe, porque muitas vezes nós ficamos sobrecarregados, preocupados, porque ainda nós achamos que depende de nós. Depende. Aí como depende de você, você não consegue dormir. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer naquela célula? Meu Deus, e sumiu, fugiu. Ai meu Deus, e eu vou para a Rede 15, eu não vou. Porque você acha que depende de você. Mas quando você acha que depende do Senhor, você só vai ser essa sarça, e o fogo de Deus vai queimar em você. Amém, irmãos? Foi isso que Moisés aprendeu. E sabe, em consequência disso, a palavra do Senhor diz que Moisés, ele estabeleceu um relacionamento com o Senhor dia a dia. Em Êxodo 33 relata muito isso. Sabe, a palavra do Senhor diz que Moisés, ele armava a tenda, adorava a Deus dentro da tenda, e assim que ele entrava na tenda, a nuvem de Deus vinha. A nuvem de Deus vinha. A glória de Deus vinha sobre aquele lugar. Sabe, e a palavra do Senhor diz que quando ele estava lá dentro da tenda, a nuvem vinha sobre a porta daquela tenda, irmãos, e ele nem via aquela nuvem. Mas a palavra do Senhor diz que o povo que ficava para fora da tenda avistava a nuvem e adorava o que, irmãos? A nuvem. Adorava a Deus na nuvem. E Moisés entendeu isso. Todos os dias eu vou entrar dentro da tenda e vou depender do Senhor, porque eu sou a sarça, eu não sou combustível para esse fogo, eu só dependo do Espírito. Irmãos, a partir do momento que você achar que a obra de Deus depende de você, isso não é obra de Deus. A obra de Deus depende exclusivamente de Cristo. Exclusivamente. A partir do momento que você achar que a obra de Deus depende do pastor Marcelo, depende do pastor Alain, você é carnal. Porque a obra de Deus depende exclusivamente do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Você só faz o que você faz porque o Espírito de Deus habita dentro de você. E Ele direciona você a fazer aquilo que tem que ser feito.
Mas ainda você pensa ainda, não, eu fiz demais, eu faço demais. Sabe, irmãos? Eu sempre tenho falado com a Nath, a gente é muito franco um com o outro, muito aberto. E todo o tempo que eu pensava que, nesse tempo que eu estou aqui em São João, 3 anos, olha a igreja, isso, eu fiz aquilo. Irmãos, as coisas só andavam para trás. Só andava para trás. Agora, a partir do momento que eu entendi assim, Deus, independente que seja eu ou não seja eu, a obra do Senhor vai avançar. Porque a obra do Senhor só depende de homens e mulheres e jovens e crianças disponíveis para ouvir o Espírito Santo. Só disso, irmãos. Disponível. Sabe? E Moisés entendeu isso. Ele entendeu que o vinde a mim é uma prática. É o dia a dia de uma vida cristã. Fala para o Senhor assim, o vinde a mim é uma prática. É o dia a dia de uma vida cristã. Moisés, eu quero falar o exemplo de 2 tipos de pessoas. Primeiro exemplo, Moisés. Moisés, irmãos, era aquele homem que entrava na tenda e ele ia até Jesus, ia até o Espírito diariamente. E a palavra do Senhor diz que quando ele entrava dentro da tenda, a nuvem descia. Então, fala para o Senhor assim, Moisés era um homem de Deus que gerava a nuvem. E o segundo grupo, o povo. Então o povo estava do lado de fora. Enquanto Moisés estava se deleitando na presença de Deus, desfrutando de Deus, o povo estava olhando para a nuvem e adorando a nuvem, irmão. Sabe? E eles conseguiam ver Deus naquela nuvem. Mas sabe o que é nuvem? Mover. Sabe quando você vai para o encontro, aquele derramar? Você está na nuvem, irmão. Você está na nuvem. Sabe quando você vem num culto poderoso e Deus derrama sobre você? É a nuvem, é o mover. Mas eu quero perguntar para você. Você quer servir a Deus só quando tem nuvem ou dia a dia? Você quer ser aqueles que vai gerar a nuvem ou aquele que vai seguir a nuvem? Sabe, tem muita gente que segue a nuvem. Tem muita gente que segue a nuvem, não segue a palavra de Deus. Sabe, eu entendi, o que fala na minha vida, o que direciona a minha vida, é exclusivamente a palavra de Deus em mim. Sabe, eu não sigo a nuvem, eu sigo a palavra de Deus. Eu tenho que decidir diariamente, entrar na tenda e gerar essa intimidade com o Espírito e desfrutar de Deus. E sabe, e quando a nuvem vir, só vai ser a consequência desse relacionamento diário, desse ir até o Senhor, sabe? A palavra do Senhor diz que o povo adorava a nuvem e voltava para a sua tenda. Só Moisés decidiu entrar na tenda da congregação. Diga para o seu irmão, só Moisés decidiu entrar na tenda da comunhão. E o povo, irmão, via até Deus na nuvem. Mas eles não construíram tendas para eles. Eles não construíram uma tenda para se relacionar com Deus. Sabe? Porque muitas vezes você depende de pessoas. Porque você não construiu uma tenda para Deus ainda. Você não construiu. Igual o pastor Ana falou semana passada. Porque fica chupando chupetinho ainda, fica bebendo leitinho. Porque não está dentro da tenda, está fora da tenda. Sabe? E quem está fora da tenda, ele é guiado por nuvens. Quem está fora da tenda é crente carnal. Crente que depende de mover de Deus. Irmãos, o mover de Deus, a minha vida cristã, tem que ser direcionada totalmente no Espírito. Amém, irmãos? E Moisés, ele entendeu isso. Diga para o seu irmão assim, amado, você crescer mais. Fala assim, pergunta, onde que é a sua tenda? Você tem armado sua tenda diariamente? Sabe, irmãos, ir até o Senhor, quando o Senhor diz assim, vinde a mim, é você decidir acima de todas as coisas,
ter um relacionamento diário com o Senhor, desfrutar do Senhor, ter o seu TSD diário, seu tempo a sós com o Senhor. Isso tem que ser exclusivo na sua vida. Sabe, você tem que gerar isso na sua vida. Irmãos, quando você depende do Senhor, quando você ouve o Senhor, o seu dia é diferente. Você vai ter direcionamento, sabe? A vida de Deus flui naquele dia, você é direcionado. Fala assim para o seu irmão, montar a tenda é tempo de solitude com Deus. Sabe, irmãos, esta é a única forma de Deus fluir na sua vida. Essa é a única forma. Sabe, quem não monta a tenda, fica olhando para a nuvem. Mas a nuvem só vem, fala para o seu irmão, a nuvem só vem quando Moisés entra na tenda, irmão. Você vai ficar dependendo de Moisés até quando? Fala para o seu irmão, você não tem que esperar a nuvem. Fala para você, não tem que esperar a nuvem. Se Deus te chamou para gerar nuvem. É isso, Deus te chamou para gerar nuvem, porque o poder do Senhor está dentro de você. O Espírito do Senhor está dentro de você. É isso, para isso que Deus te chamou. Para gerar nuvem, para gerar a presença de Deus. Porque nós dependemos do Senhor, amém, irmãos? Sabe por que Moisés ele entrava na tenda? Porque o coração dele estava disposto a seguir o Senhor em todo o tempo. Eu tenho que aceitar o chamado de Jesus. Eu quero dizer para você, o Senhor está te chamando nessa noite para que você venha entrar na tenda. Ele está dizendo para você, você está cansado, filho? Você está cansada, filha? Vinde a mim, porque eu te aliviarei. Qual que é o seu problema? O que você tem? Qual que é a sua angústia? Ele diz para você nessa noite que Ele está disponível a tirar esse fardo de você e colocar sobre Ele. Irmãos, nós temos que vir a Jesus todos os dias, entrar dentro dessa tenda todos os dias e abraçar o propósito de Deus para nós. Sabe, o que permanece não é o que eu faço em nome de Deus. O que permanece é o que Deus pediu para mim fazer no nome dEle. É isso que permanece. Sabe, a obra, muitos fazem uma obra para Deus. E quem faz obra para Deus, irmãos, isso não fica nada. Por quê? Porque isso não é lançado na eternidade. Porque quando eu faço para Deus, eu faço sem depender de Deus, porque eu estou querendo fazer para Deus. Eu não vivo para fazer uma obra para Deus. Eu vivo para fazer a obra de Deus, irmão. É diferente. Por quê? Porque já existe algo que Deus está fazendo. Já existe algo que o Senhor já colocou dentro do meu coração. Acendeu dentro do meu coração. E eu tenho que fluir na vida dEle. E fazer o que Ele está fazendo. Por quê? Porque Deus nos chamou para depender dEle todo o tempo. Você tem que depender. Sabe? Eu não estou aqui, você não está aí para lutar uma luta que é sua. Nós estamos aqui para lutar a luta do Senhor. Amém, irmãos? Entrar na tenda é ser chamado por Jesus para experimentar da sua presença e glória todos os dias. Diga para o seu irmão assim. Entrar na tenda é ser chamados para desfrutar da presença de Deus e glória. E desfrutar disso todos os dias da sua vida. Irmãos, o Senhor te chamou para você depender dEle. Você quer crescer em graça? Você quer crescer em verdade? Tenha um coração disponível, assim como Moisés teve, de entender, Senhor, eu vou entrar dentro dessa tenda. Eu estou aqui para desfrutar da Tua presença. Eu estou aqui para andar onde o Senhor quer que eu ande. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a Tua vontade. Sabe, irmãos, a bênção para Moisés era estar na presença de Deus. O galardão de Moisés era conhecer a Deus. Sabe, Moisés ele queria Deus para ele. Eu quero Deus para mim. Era isso que tinha dentro do coração de Moisés. Moisés queria glória para admirar, ele queria a presença de Deus para admirar. Sabe, eu quero falar para você rapidamente, em 3 minutinhos.
3 princípios que Moisés aprendeu dentro da tenda da comunhão. Primeiro, abra sua Bíblia lá em Êxodo 33. Versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora, me mostre os teus caminhos. Primeiro princípio, irmãos. Moisés, ele entrava na tenda para perguntar para o Senhor: Senhor, me mostra os teus caminhos. Eu quero perguntar para você nessa noite: você está disposto, disponível a viver o seu caminho ou o caminho de Deus? Essa semana nós estávamos aqui na quarta-feira orando. De manhã eu falei: pastor, o senhor tem colocado algo no meu coração. E às vezes eu olho algumas irmãs orar tão bonito, ter tanto argumento para orar. E sabe, o Espírito falou para mim: meu Deus, a palavra do Senhor diz em Tiago que nós não recebemos porque nós pedimos mal. E tem muita gente que quer orar, acha que a sua oração vai convencer a Deus. Acha que a sua oração vai convencer o Senhor. Irmãos, nós temos que orar aquilo que já está no coração de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que é o que está no céu será manifestado onde? Na terra. Você ora para vir à existência o que já existe. Mas quantas vezes nós perdemos tanto tempo porque nós oramos aquilo que ainda não existe no céu, nem foi gerado no céu. Diga para o seu irmão: você só ora para trazer à existência aquilo que já existe. Então, quando você tem esse tempo a sós com Deus, quando você entra dentro da tenda, primeira coisa, quando você vai orar, você vai falar assim para o Senhor: Senhor, me mostra os teus caminhos. O Senhor quer que eu ore? Irmãos, é só o Senhor que pode derramar graça e vitória sobre a sua vida. Amém, irmãos? Então você tem que orar aquilo que está dentro do coração de Deus. Você tem que buscar aquilo que está dentro do coração dele. Então Moisés, ele fala isso. A segunda coisa, versículo 14. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores comigo, eu não faço-me subir daqui. Primeira coisa, segundo princípio que Moisés aprendeu dentro da tenda: a vontade de Deus. Fala para o seu irmão assim: a vontade do Senhor. E a terceira coisa, a glória do Senhor. Por quê? Porque chega um momento que Moisés diz assim: Senhor, se a tua glória não for comigo, se eu não tiver a tua glória em mim, eu não saio daqui. Irmãos, você tem que entrar dentro do seu quarto de manhã ou à tarde, independente do horário que você vai. Mas você tem que entrar com o seu coração disponível ao Espírito e dizer assim: Pai, eu não saio dentro da minha casa se tua presença e a tua glória não for comigo. Porque eu sou teu filho. Eu tenho que viver uma vida direcionada no Espírito. Irmãos, sabe por que nós vivemos uma vida cansadamente, uma vida de conflitos? Porque muitas vezes nós vivemos na alma ainda. Vivemos na alma. Vivemos pelas emoções. A nossa vida é direcionada não por aquilo que Deus pensa a meu respeito, mas por aquilo que as pessoas pensam acerca de mim. Mas eu quero dizer para você nessa noite que independente do que as pessoas pensam de você, a verdade que tem que ser estabelecida na sua vida é a verdade que Deus pensa sobre você. Quem que as pessoas dizem que você é? Fala para o seu irmão. Quem que as pessoas dizem que você é? Mas agora pergunto com convicção para ela assim, ó: quem Deus fala que você é? Fala para ele assim: você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus, irmão. Sabe, o Senhor olha para você nesses dias e Ele quer ver uma forma de abençoar você. Sabe,
O nosso primeiro chamado é ir para o Senhor. O nosso primeiro chamado é se encontrar com o Senhor. Convido você a se colocar de pé nesse momento. Se coloque de pé. Pergunta para o seu irmão assim: você vai fazer as nuvens? Pergunta com convicção, irmão: você vai fazer as nuvens? Ou você vai seguir a nuvem? E aí? O que é que você quer, irmão? Fala para o seu irmão assim: o Senhor já colocou o poder dentro de você para você gerar nuvens. A presença de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na sua fraqueza. Sabe? E o Senhor te chamou para gerar a presença dEle, irmão. Aonde você chegar, a presença de Deus tem que entrar. Tem que entrar, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Aonde você for, a glória de Deus tem que se manifestar. Onde tiver um enfermo, a cura tem que se operalizar. Porque o Espírito de Deus habita em você, meu irmão. E aonde haver miséria, a provisão tem que chegar. Irmãos, não dependa de você para fazer a obra de Deus. Dependa exclusivamente de Deus. Depende exclusivamente dEle. Porque quando você depende exclusivamente dEle, vou falar para você, você faz as coisas com prazer. Você pode ficar segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, que você vai fazer com prazer. Nós lemos aqui em Atos 2, a palavra do Senhor diz que a igreja de Atos se reunia todos os dias. E era no partir do pão, era em casa. E você não vê ninguém cansado, você não vê ninguém enfermo. Por quê, irmãos? Porque o Senhor gerou prazer no coração deles. Eles foram até Jesus e tiveram descanso. Eu quero perguntar para você nessa noite. Qual que é o problema? Qual que é o fardo que está sobre você esses dias, que está fazendo você ficar cansado? Qual que é o fardo que está sobre você, que está fazendo você ficar oprimido? Qual que é a doença? Qual que é a circunstância? Independente da circunstância, independente da doença, do fardo, o Senhor fala assim para você nessa noite: filho meu, filha minha, vinde a mim, coloque o seu fardo sobre mim, que eu te aliviarei. Eu te aliviarei. Sabe, irmãos, se você está cansado por fazer a vontade de Deus, então tem algo errado com você. Se você está oprimido por estar fazendo aquilo que Deus pediu para você, então tem algo errado com você. O que está errado, pastor? Que você está querendo carregar aquilo que Jesus já está disponível a carregar por você. Ele é meu descanso. Ele é meu socorro na hora da angústia. E eu quero dizer para você, você pode dormir atribulado, irmão. A palavra do Senhor diz assim, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque quando eu vou até o Senhor, eu tenho alegria, paz, longanimidade, eu tenho a presença, o poder de Deus sobre mim. Coloca a mão no ombro do seu irmão. Coloca uma música aí, Gustavo. Coloca a mão no ombro do seu irmão. Você vai orar por ele agora, com fé agora, você vai declarar. Repita assim: os nossos fardos, o nosso jugo está sobre Cristo. E agora eu me aproprio do descanso, do alívio, no nome de Jesus. Eu quero declarar nessa noite, irmãos, que por mais que está sendo difícil diante dos teus olhos, que diante dos teus olhos é impossível, eu quero dizer para você que o Senhor vai fazer. Ele só pede uma coisa para você nessa noite: coloca o fardo sobre mim, filho. Coloca o fardo sobre mim, filha.
que eu vou aliviar você, eu vou trazer descanso, eu vou trazer a cura, porque Ele é teu Deus, Ele é teu Deus. Ele não quer ver o filho com dificuldades, Ele não quer olhar para você e ver você enfermo, Ele não quer olhar para você e ver você atribulado, Ele quer te dar alegria, gozo e paz, porque Ele é teu Pai, Ele quer abraçar você nesse momento. Coloca uma canção aí, Brenner. Ore pelo seu irmão agora, declare sobre a vida dele agora. Oh Espírito de Deus, venha fluir sobre nós com a tua paz. Oh Espírito Santo, venha fluir sobre nós com essa paz que excede todo entendimento, essa paz que excede todo conhecimento. Espírito Santo, flua sobre a vida dos meus irmãos agora, com poder, com unção. Aleluia, Espírito de Deus. Oh, labachara barabaxere candalabas. Shire barabaxire barabaxei. Era baxire candalabachara barabaxei. Oh, Espírito Santo. Xere candalabarabaxire barabaxire baramanas. Oh, rabaxire candalabaxire bas. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Harabarabarabachei. Irebarabaxire rabachai. Orecandalabarabachara barabachei. Oh, Espírito de Deus, flua sobre nós com graça, com verdade. Harabarabaxere rebas. Yerecandalabaxere barabachai. Quero perguntar nessa noite aqui, quantos irmãos, quem está com alguma enfermidade aqui? Quem está com alguma enfermidade aqui? Fica a sua mão erguida se você estiver com alguma enfermidade. Eu quero perguntar para você nessa noite. Quem está sentindo um cansaço extremo sobre a sua vida e você não tem resposta, não sabe de onde que é isso? Xarabarabashire candalabarabashire barabashai. Herebarabarabashire barabashai. Recandalabarabashire barabashei. Os anjos do Senhor estão neste lugar. Eles vão pegar todo o fardo que está sobre você agora. E se você está enfermo, a cura vai ser liberada na sua vida agora. Porque isso já é uma realidade no céu e se tornará uma realidade aqui na terra. Se você está cansado, sobrecarregado, sinta o alívio do Senhor agora onde você está. Xerebarabachei, xerecandalabachire baramas. Espírito de Deus, oh, xerecandalabachara barabachai. Oh, Espírito Santo, repita comigo assim, irmão. Senhor Jesus, eu quero ir ao teu encontro todos os dias da minha vida e colocar todo o meu fardo sobre o Senhor, toda a enfermidade sobre o Senhor. Quero lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, todos os meus medos, todos os meus temores. Eu quero colocar sobre ti. E que a paz que excede todo o entendimento venha tomar a minha vida agora, porque eu não fui chamado para olhar para as nuvens, mas eu fui chamado para gerar as nuvens, porque o Espírito de Deus está em mim e me ungiu para pregar as boas novas aos contritos, aos atribulados, porque eu sou sarça ardente e o Espírito de Deus está sobre mim. Eu quero dizer para você, meu irmão, que ainda essa semana você vai se deparar com algumas pessoas que estão enfermas e o Senhor vai usar a tua vida para liberar cura. Por quê? Por quê, pastor Marcelo? Porque não depende do seu poder, mas depende do poder de Cristo que está em você. Sabe?
Você vai chegar em alguns lugares carregados. E quando você entrar dentro daquela porta, a paz do Senhor vai tomar todo aquele lugar. E as pessoas vão olhar para você. E a paz que excede todo entendimento vai tomar a vida dos seus familiares. Vai tomar a vida daqueles que estão te perseguindo no seu trabalho. E você desfrutará dessa paz transbordante que o Senhor tem para te oferecer, que já é tua, meu irmão. Sabe, irmão? Se você está atribulado aí, pensando que o Senhor não vai abrir uma porta para você, eu quero declarar no nome de Jesus, que Ele não vai abrir, Ele já abriu. Já é tua. Sabe, se você está atribulado, pensando que você vai comer amanhã, o Senhor já te deu sustento. A palavra do Senhor diz assim, que Ele cuida dos lírios dos campos, dos pardais. E Ele cuidará de você, meu irmão. Ele não vai deixar faltar azeite na tua botija. Ele não vai deixar faltar o trigo na sua vasilha. Porque você é filho amado de Deus. E sabe, a única coisa que você tem que fazer é ir até Ele. Hoje Ele está te chamando para ir ao encontro dEle. Vinde a mim, amados meus. Vinde a mim, meus filhos e filhas. Sabe, é o poder do Senhor que derramará sobre você abundante provisão. Tudo que você precisa já está em você. Amém, irmãos? Você crê nisso? Diga assim, glória a Deus bem forte, então. Diga assim, eu creio que o poder de Deus está sobre mim. Eu faço a obra de Deus, não por mim, mas por Ele. Por Ele. Aleluia. Meu irmão, você desfrutará nesse tempo de multiplicação, de frutificação, de crescimento, porque não depende de você, depende do Espírito de Deus em você. Aleluia. Será um tempo de multiplicação nas nossas células, nas nossas cidades, dentro da nossa casa. Nós desfrutaremos do Senhor nesse tempo. Amém, irmãos? Pode se sentar nesse momento. As crianças vão falar o princípio hoje, pastor? Não. Vou convidar o Marcos aqui então para encerrar o culto.